Projeto de lei que prevê construção de hospital municipal em zona de proteção ambiental mobiliza a sessão ordinária. Aspectos do plano diretor são debatidos em audiência pública. Crianças internadas em Hospital Infantil de Natal lançam livro. E no estúdio, vou conversar com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito José Leonardo. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta terça-feira, 12 de novembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Entre eles, o projeto de lei que prevê a construção do hospital municipal em uma zona de proteção ambiental. A matéria foi amplamente debatida em plenário. A sessão ordinária desta terça-feira aconteceu em torno do projeto de lei de autoria do Executivo que trata da construção do Hospital Municipal na Zona de Proteção Ambiental 1. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, a convite do vereador Kleber Fernandes, esteve presente à sessão ordinária para esclarecer dúvidas dos parlamentares com relação à construção do hospital na Zona de Proteção Ambiental 1. Existe um conceito equivocado, um entendimento equivocado de que zona de proteção ambiental é uma zona exclusiva para preservação. E não é bem assim. Então nós viemos trazer aqui uma explicação de que mesmo sendo a Zona de Proteção Ambiental 1 do município de Natal, por causa das características desta área que está sendo prevista para a colocação desse hospital, isso é completamente compatível, esse empreendimento, com aquela área do ponto de vista de tranquilidade, do ponto de vista de utilização, mesmo sendo uma zona de proteção ambiental. Após tramitar por todas as comissões da Casa, a matéria foi aprovada com 2 emendas encartadas e agora segue para a sanção do prefeito. O projeto foi aprovado com 2 emendas encartadas que não descaracterizam a essência do projeto. Esse projeto vai para Brasília agora dizendo que Natal está habilitado a receber o recurso federal, mas não é só Natal. Natal está habilitado, como Fortaleza também está habilitado, e Manaus. O que eu quero dizer com isso? Cabe mais do que nunca agora a nossa bancada de deputados federais e de senadores entender, certo, o quanto é importante a construção do Hospital Municipal de Natal e entrar na briga direto com o prefeito Álvaro Dias para que Natal seja a cidade sede escolhida para receber esse repasse orçado em 30 milhões. O presidente da República, Jair Bolsonaro, extinguiu, por meio de medida provisória, o seguro obrigatório DPVAT. O DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidente de trânsito em todo o país. O DPVAT havia sido instituído por lei em 1974, sendo de cobrança anual feita junto com o pagamento do IPVA e era obrigatório para todos os proprietários de veículos. A ocupação da orla e o controle do gabarito foram alguns temas debatidos acerca do Plano Diretor de Natal dentro de uma audiência pública promovida pelo vereador Sueldo Medeiros. Alguns conceitos importantes que envolvem o Plano Diretor de Natal ainda fogem do entendimento da sociedade. Com o intuito de esclarecer e pontuar algumas definições, o vereador Sueldo Medeiros tem promovido uma série de audiências públicas na Câmara Municipal de Natal. É a terceira audiência que eu promovo depois do recesso parlamentar do meio do ano e assim, a gente tem conseguido o objetivo, que é trazer aqui técnicos, especialistas, representantes de instituições que estão preocupados com a vida da cidade e querem de alguma forma dar essas contribuições. Nessa fase que a gente está discutindo, a gente não está induzindo ninguém a votar de maneira tal ou qual. A gente está querendo, na realidade, passar um sentimento de que
alguma coisa precisa ser feita para que a cidade possa efetivamente sair do marasmo. O terceiro encontro reuniu arquitetos, engenheiros, técnicos e representantes da gestão municipal, estadual e federal para debater os temas que envolvem a orla, os eixos estruturantes da cidade e também o controle de gabarito do plano diretor. No plano diretor de Natal, hoje o nosso conceito são os bairros. Então se define o coeficiente de aproveitamento, quanto que você pode construir, dependendo da área do terreno, por bairros. Existem propostas que a gente mude esse conceito. Ao invés de você utilizar o bairro como unidade, como parâmetro para poder definir o adensamento, usar eixos estruturantes, né? Então, avenidas principais, Prudente de Moraes, Salgado Filho, Hermes da Fonseca, João Medeiros Filho na Zona Norte, etc. Então, isso é uma discussão que está sendo travada, né? O objetivo é você compactar mais a cidade, colocando a cidade mais adensada nos eixos, proporcionando maior proximidade entre moradia, trabalho e os locais de maior infraestrutura do município. Uma das propostas do novo plano diretor é mudar o controle de gabarito e o adensamento da cidade, que hoje é moderado por bairros. A proposição é que o adensamento aconteça em eixos estruturantes. O objetivo é deixar a cidade mais compacta para que o trabalhador tenha acesso à habitação e ao transporte público de forma mais acessível. A questão da gente pensar o adensamento da cidade por eixos tem sido uma questão fundamental na discussão do plano diretor. E é uma estratégia que a própria Organização das Nações Unidas tem entendido como saudável para as cidades. A gente agregar o planejamento da mobilidade com o planejamento urbano. E como isso acontece? Quando a gente promove a ocupação nas principais avenidas da cidade. No caso do Natal, seria que a gente promovesse uma ocupação da Bernardo Vieira, Tomás Landim. A ideia justamente da gente promover o adensamento nos eixos de mobilidade é a gente trazer as pessoas para onde há o transporte público e de alguma forma a gente aproxima a moradia e emprego, porque a maneira da gente promover a aproximação entre moradia e emprego é uma ocupação também de uso misto, quando o lote tem residencial e comercial. A orla da cidade também foi debatida pelos participantes da audiência. Rômulo Campos é superintendente da Secretaria do Patrimônio da União e falou como o governo federal tem se posicionado com relação ao aumento do gabarito nas edificações da orla da cidade. Sob o aspecto do Ministério da Economia, não há nenhuma restrição relacionada ao aumento do gabarito no município de Natal. A gente tem uma restrição técnica na área de Ponta Negra, mas que obviamente está muito aquém do que está sendo discutido. A gente só se posicionou que nenhum prédio poderia ser construído acima de 140 metros, porque poderia inviabilizar as atividades do centro de lançamento da Barreira do Inferno. Mas com exceção dessa área, o Ministério da Economia e o governo federal não se posiciona contrário. Agora uma informação importante para quem circula no centro da cidade. Um trecho da rua João Pessoa, na Cidade Alta, em Natal, será interditado a partir desta quarta-feira, até o dia 7 de janeiro do ano que vem. O motivo são os festejos do Natal em Natal 2019. A interdição acontece no trecho entre a rua Felipe Camarão e a Avenida Deodoro da Fonseca, para a implantação de um túnel luminoso de 100 metros. Para garantir um melhor trânsito das pessoas e veículos, a rua José de Alencar, que fica perpendicular à rua João Pessoa, vai se tornar mão dupla durante o período dessa interdição. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o trânsito na rua José de Alencar vai ser permitido também apenas entre o horário das 7 da manhã e das 6h30 da noite. E ainda falando em interdição, há 10 dias do encerramento da festa da Padroeira de Natal, um trecho da Pedra do Rosário foi interditado. Esse é o local onde acontece a tradicional programação religiosa da Padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação, no dia 21. A repórter Renata Paiva traz os detalhes. A vistoria feita pela Defesa Civil constatou vários pontos de comprometimento da estrutura, das vigas e dos pilares, afetando aí a estabilidade do monumento. Ainda segundo a Defesa Civil, esse fato não vai atrapalhar as comemorações da Padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação, já que a interdição foi feita só em parte do monumento. A missa do dia 21 vai ocorrer normalmente pela manhã. Renata Paiva, de volta para o estúdio. Representantes do Conselho Regional de Medicina foram recebidos pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire.
Na pauta do encontro, a busca por parcerias na saúde pública. Na tarde desta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire, recebeu a visita da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, CREMERNE. O objetivo da visita é fazer uma parceria com o Poder Legislativo para auxiliar os parlamentares nas questões relacionadas à saúde pública. Temos informações e temos a possibilidade de criar uma parceria com a Câmara em todos os temas que forem relacionados à saúde pública, específicos inclusive, porque nós temos câmaras técnicas que cuidam de temas bem específicos, e esse é o objetivo, é criar uma parceria com a Câmara, na realidade com todo o Parlamento. O encontro aconteceu na sala da presidência e contou com a presença da vice-presidente da Casa, vereadora Nina Souza, e do presidente da Comissão de Saúde, vereador Fernando Lucena. Tem projetos aqui de interesse da saúde que é preciso consultar o Conselho Regional de Medicina. Não tinha esse diálogo, nós vamos manter, inclusive já convidamos ele para a próxima segunda-feira, vamos votar o relatório de 2018, o anual, e a presença dele será muito importante. Vai estar aqui, a gente sempre convida o Ministério Público, os sindicatos, para fazer esse debate, que é a Lei 141. Então, a participação deles nos ajuda, como ajuda a Pastoral da Saúde e outras entidades que vêm para cá fazer o debate da saúde pública que interessa a todo mundo. Em meio a tantas notícias preocupantes sobre o derramamento de óleo nas praias potiguares, uma que chega a ser animadora é que uma análise apontou que o pescado do Rio Grande do Norte está próprio para consumo. Hugo Fernandes tem mais informações. A informação de que os peixes e lagostas aqui do estado estão aptos para consumo é do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As amostras foram coletadas nos dias 29 e 30 de outubro. Ao todo, 37 compostos de indicadores de contaminação por petróleo foram analisados. Os exames foram feitos também nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, que também foram atingidos pelo óleo. O MAPA disse que vai seguir com o monitoramento e, conforme o resultado das análises, pode liberar novas recomendações. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Um projeto educacional desenvolvido no Hospital Infantil Varela Santiago completou 10 anos. O aniversário foi marcado pelo lançamento de um livro, escrito por crianças em tratamento no hospital. O nome do projeto é Classe Hospitalar. O objetivo é realizar dentro da rotina de exames e internações o acompanhamento pedagógico de forma totalmente voluntária. A ideia foi da professora Simone Rocha e foi dentro da sala de aula que 5 crianças criaram um livro contando o dia a dia deles dentro do Hospital Varela Santiago, de uma forma lúdica e leve. São pessoas muito legais, que amam, e eu amei muito fazer esse livrinho. Os heróis que fizeram um grande sucesso aqui no Varela, que ajudaram as crianças carentes aqui do Varela. Então, por causa que é sucesso o livro, os super-heróis de Varela. A gente nunca pensa que a criança pode fazer uma publicação no hospital. A gente sempre acha que a criança está numa situação de muita passividade no hospital, e aí esse projeto, esse livro, esses 10 anos de classe hospitalar mostra exatamente que a criança ela continua sendo criança mesmo doente. Então ela tem a necessidade e o direito também de ter acesso à educação, ao lazer, à brincadeira. A professora Elaine Cristina participa do projeto desde o começo, orientando os pequenos escritores. Ela conta que, apesar das dificuldades enfrentadas no tratamento contra o câncer, as histórias contadas no livro falam sobre superação, luta e esperança. Esse livro ele fala da vivência diariamente das crianças aqui dentro do hospital. Tem uma parte que diz que os super-heróis voam sem comer, sem jantar e sem almoçar. Ou seja, eles também passam por isso aqui dentro. Quando eles ficam em jejum para fazer exames, horas e horas, às vezes o exame não é feito, é cancelado, e eles ficaram horas sem comer. Então, assim, é uma obra que realmente fala da vida deles aqui dentro, diariamente, do que eles vivenciam e, ao mesmo tempo, também da esperança que eles têm, né? A vereadora Júlia Arruda esteve presente no lançamento do livro e ressaltou a importância do projeto na formação escolar dos pacientes em tratamento.
Parabenizar todos os envolvidos aqui, ao Varela, quem está diretamente ligado à classe hospitalar, e parabenizar os alunos, né, as crianças que estão em tratamento, estão dando exemplo para todos nós. Paulo Xavier, superintendente do hospital, falou sobre a importância em dar continuidade à iniciativa. Nós temos tido o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde ao longo desses 10 anos. Sem essas duas secretarias, sem esse apoio, nós não teríamos como permanecer com essa classe. E a importância dessa classe é que não vai existir solução de continuidade no ano letivo da criança. Quando ela chega, traz um relatório do colégio de origem e quando volta, leva um relatório do que ela realizou dentro do hospital infantil. Portanto, não tem solução de continuidade no ano letivo dela. Muito legal mesmo a iniciativa desse livro. Agora a gente muda de assunto para falar de segurança pública. É que os delegados do Rio Grande do Norte, que estão com as atividades paralisadas desde a última sexta-feira, decidiram suspender os plantões nos fins de semana. Isso já a partir deste próximo fim de semana. Já na manhã desta quarta-feira, uma comissão de delegados presidida pela associação da categoria, a ADEPOL, vai se reunir com o secretário-chefe do Gabinete Civil para dar andamento a essas negociações. E a seguir, você vai conferir aqui no estúdio uma entrevista com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito José Leonardo. Nós vamos conversar sobre a luta dos municípios contra as perdas provocadas pelo Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e também sobre a possibilidade de extinção de cidades através da proposta do Pacto Federativo. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. O Câmara Repórter está de volta trazendo para você uma entrevista que trata da pauta municipalista. Está aqui conosco o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito José Leonardo, que é prefeito do município de São Paulo do Potengi. Seja muito bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para levar a nossa mensagem ao povo do Rio Grande do Norte. Prefeito, como eu falei, a gente vai tratar aqui de pautas municipalistas, né? Inclusive os municípios estão em evidência e com tantas pautas, na verdade, preocupantes. A primeira aqui para a gente abordar diz respeito ao PROED, né? O Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial aqui do Rio Grande do Norte, né? Por meio de um decreto, foi instituído em julho desse ano pela governadora Fátima Bezerra, mas que tem sido motivo aí de muitos questionamentos pelos municípios por conta das perdas de ICMS que esse novo programa tem causado. Os prefeitos chegaram, inclusive, a entrar com uma ação judicial para suspender esse decreto. Não tiveram êxito por enquanto, mas como é que estão essas negociações? O governo tem sinalizado compensar os municípios? Veja bem, Larissa, o PROED é um programa de incentivo, como você já falou, a indústria do Rio Grande do Norte, a trazer novos empregos, novas empresas, né? E os municípios estão completamente a favor do PROED. O que há de contestação nisso é que os municípios, através desse decreto, está sofrendo um efeito negativo de redução de repasse da cota-parte do ICMS dos municípios, para os municípios, né? E isso chega a sofrer um prejuízo de 7% a 8% mês. Isso corresponde a 7, 8 milhões de reais só do ICMS líquido que vai para o município, sem contar com os 15% que vão para a saúde e os 20% que vão para a educação. Então passa de 11, 12 milhões de perdas para os municípios potiguares. Para cada um. Para cada um, esses 11, 12 milhões é dividido para todos eles mês. Chegando aí a um ano de perdas em torno de 85, 90 milhões de reais. E isso é o que está
sendo questionado pelos municípios, porque nós, gestores dos municípios do Rio Grande do Norte, já estamos sofrendo muito com perdas, né? Com o problema da economia brasileira afetando os municípios, com a questão do subfinanciamento dos programas, tanto federais como estaduais, chegando lá na ponta nos municípios para a gente executar. E aí, retirando dinheiro dos municípios, piora a situação. Vai ser difícil fechar as contas já nesse ano? Prefeito, o que é que o senhor tem ouvido aí dos outros colegas, né, gestores? Nós vamos ter como dizia Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, saudoso Monsenhor Expedito, que foi pároco em São Paulo, Potengi. Nós vamos ter um refrigério, né, agora entre novembro e dezembro, com a retomada da economia, ou melhor, com o encerramento do pagamento da restituição do imposto de renda, que aí normaliza o FPM e o FPE também. Mas nós estamos sentindo já desde setembro as perdas dessa cota parte do ICMS dos municípios. E o que nós estamos realmente pedindo, iremos pedir, pedimos administrativamente, pedimos politicamente na Assembleia, e agora nós iremos pedir isso judicialmente, através de uma judicialização que vai acontecer já começando essa semana. Porque nós não queremos o encerramento, nem o cancelamento do PROED. Nós queremos a reposição dos recursos que saíram dos municípios e continuam saindo mensalmente. O governo, antes de instituir esse decreto, chegou a dialogar com a federação, com o representante direto dos municípios? Não. O PROED foi publicado entre o dia 26 e 29 de julho e, antes disso, nenhum município, nenhum prefeito, nem a federação foi contactada para conversar sobre o assunto, que, inclusive, há também essa reclamação na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, e que também não foi convidada para sentar sobre o assunto, né? Já que poderia se passar também por uma lei, um projeto de lei, não por um decreto. E depois que foi criado, foi publicado o PROED, o decreto 29030 de 2019, é que se chegou a conversar com o município, já porque a gente começou a contestar. E, infelizmente, até agora não se chegou à confirmação de uma compensação, de um diálogo, para que os municípios pudessem repor essas perdas e continuar executando as políticas públicas que o governo federal e o governo do estado mandam para os municípios. Prefeito, e o estado, enfim, tem alguma agenda nova junto com o governo do estado para sentar novamente, enfim, tentar novamente o diálogo ou não? Não, a última reunião que nós tivemos na Assembleia, chegaram aí a 86, semana passada, na última quarta-feira, em torno de 86, 89 prefeitos assinaram a sua presença, foram contestar, foram pedir o apoio da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, através do presidente, ficou de fazer um contato na quinta, ficou de fazer um contato na sexta, na segunda-feira não houve uma sinalização e os municípios irão, a partir de amanhã já, receber as minutas para a judicialização, porque essa minuta que foi pronta, essa está sendo autorizada, está sendo trabalhada pela assessoria jurídica da FEMURNE. A ação anterior, que foi impetrada por 13 municípios, não tinha autorização e nem a orientação. Inclusive, a assessoria da FEMURNE pediu para eles retirarem, porque o argumento era um argumento já vencido, era um argumento que o STF não reconhecia. Sim. E nós pedimos isso através da assessoria, não fomos atendidos e os municípios terminaram perdendo. Até não foi nem, na verdade, analisada a peça, foi já julgada improcedente, né? Uhum. Prefeito, presidente da FEMURNE, em relação até puxando esse gancho do PROED, na verdade, mas já falando aqui sobre também um projeto de lei que o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa para a criação de consórcios em torno daqueles municípios onde estão localizados hospitais regionais. A proposta do governo é que os municípios assumam a manutenção completa dessas unidades, né, transferindo essa responsabilidade que hoje é do estado para os municípios. Com essas perdas que o senhor fala aí, que os municípios já se queixam, né, da arrecadação do ICMS através do PROED, é possível viabilizar um projeto como esse, dos municípios manterem, assim, os que já tiverem, né, mantiverem esse projeto, né, esse programa, ou a passarem a adotar? É possível? Eu acho que no modelo que está, provavelmente não. O consórcio, ele é salutar
para qualquer política pública, até porque se soma a vários gestores, vários municípios, vários entes para custear a despesa de uma atividade, de uma ação, de um serviço, né? O projeto de lei que fala sobre os consórcios da saúde, né, do Estado, ele já havia no bojo dele, quando foi apresentado à Assembleia, um problema, que dizia num dos seus artigos que 60% do custeio das despesas dessa política pública na saúde ficaria por municípios e 40% para o Estado. Nós já contestamos de imediato e tiraram esse item aí, tiraram esse artigo, porque não pode aí engessar essa condição de que o município tem que custear mais do que o Estado. Seria uma transferência de responsabilidade? Muito grande, que nós entendemos. Isso já foi, conversamos com alguns deputados, isso estava na comissão eu acho, de Constituição e Justiça, ou foi na comissão de Saúde, já foi retirado isso aí, e aí se passou a ver de outra forma, que no mínimo o Estado custeie 40%, no mínimo, e os municípios irão custear o que puder, dentro do que couber, dentro dos cofres públicos municipais, né? E outra coisa, os municípios precisam ver o que eles precisam, o que eles têm para consumir de serviço na área da saúde, né? Não pode ser imposto. Se ele precisar de ultrassonografia, ele vai comprar ultrassonografia. Se ele precisar de mamografia, ele vai comprar mamografia. Então, seria, ele precisa então, saber, uma manutenção de acordo com a demanda. com a demanda de cada município, né? Que essa lei, ela na verdade é um guarda-chuva para mais ou menos orientar a destinação, o encaminhamento dos consórcios, né, da área de saúde. Mas o acordo acontecerá dentro de cada município. Cada município é que vai dizer até onde ele quer ir, E onde é isso, ele precisa ir. O que então, a federação está dialogando já com a Assembleia para que essas alterações, enfim, emendas possam ser apresentadas para modificar esse projeto? Já houve um primeiro contato sobre isso. E estão acontecendo reuniões regionais com as unidades regionais de saúde para explicar a situação e ouvir os prefeitos, os gestores, no que eles têm e no que eles vivenciam em cada município. Qual é a demanda, qual é a necessidade de cada município. Na prefeitura que o senhor, né, administra, que é a Prefeitura de São Paulo do Potengi, já existe esse modelo consorciado com o hospital que existe na cidade. Mas com esse projeto do jeito que está, isso inviabilizaria esse consórcio, por exemplo, que hoje já existe ou não? Se fosse no modelo original que foi para a Assembleia, não teria condições de a gente assumir, não teria condições. Mas aí o modelo lá é outro. Há cerca de 7 anos que nós estamos à frente da Prefeitura de São Paulo Potengi e vínhamos conversando com os gestores, desde o governo Rosalba, do governo Robson Faria e agora do governo da professora Fátima, que nós estávamos dialogando e conseguimos chegar a um denominador comum, em que, por exemplo, o Hospital Regional da região do Potengi, que está instalado em São Paulo Potengi, ele possa ser custeado pelo governo na questão interna, na questão de funcionários, servidores, insumos, energia elétrica, essa coisa toda, e o pronto atendimento, que é o pronto-socorro, a porta aberta, os plantonistas da área médica fossem custeados pelos municípios. Apenas os plantonistas da área médica, os médicos do pronto atendimento, fossem custeados pelos municípios. Conseguimos isso agora, inclusive, até com a demanda judicial do Conselho Regional de Medicina, que levou o assunto aos tribunais, né, à Justiça Federal, e os 12 municípios da região chegaram ao denominador de assumir os médicos da porta de entrada. Então, hoje, do dia 1º agora, até o dia 30 de novembro, que não tinha médico anteriormente, todos os dias, passava-se 12, 14, 15 dias sem médico no hospital, a nossa população, ao Deus dará. Desde o dia 1º que nós temos 2 médicos diariamente sendo custeados pelos municípios da região do Potengi. Então, essa forma de parceria, de cooperação técnica e financeira, é que nós precisamos para organizar a saúde pública do nosso Estado. Tá certo, então. Presidente, agora mudando de assunto, mas também ainda numa pauta municipalista, na verdade uma pauta que pegou, acredito que os municípios de surpresa na semana passada, que foi o anúncio, né, do governo federal da reforma do Pacto Federativo, em que pode prever a extinção de municípios que tenham assim, menos, né, de 5 mil habitantes e também
que esteja relacionada aí a um percentual de receita própria, né? Que consigam se sustentar aí acima de 10% de arrecadação, de receita própria. Como é que vocês receberam, enfim, a federação, os municípios receberam essa notícia? Olha, principalmente os que se enquadram nessa situação, né? Com muita tristeza, porque quem está apresentando essa proposta não está conhecendo a realidade nem da economia, nem da política e nem da vida social da população brasileira. Por quê? Porque essa forma não é a forma de economizar dinheiro nesse país. Os municípios brasileiros que estão nessa condição são municípios que precisam do serviço público, precisam da política pública lá na ponta, porque a população que está lá é gente, precisa de dignidade, precisa de cidadania, precisa de soberania, né? E esse pessoal está lá porque há uma necessidade de estar lá, e esses municípios foram criados há 20, 30, 40, 50 anos atrás por uma necessidade também. A política pública não chegava lá. As sedes dos municípios eram 20, 30, 40 quilômetros de distância. Então essa política não chegava, essa população estava sofrendo. E hoje essa população tem algum serviço público lá, na saúde, na educação, na assistência social, e não pode se retroceder. Era um distrito, transformou-se no município, e agora, no pleno século XXI, deixar de existir um município e transformar em distrito. E essa população que está lá vai ser trabalhada como? Vai ser assistida como? E o município que está recebendo essa população, qual é a condição financeira dela, que esse município tem para receber essa população também? Se hoje esses municípios pequenos, já com FPM, eles já sofrem, imagine sem FPM. Se hoje esses municípios maiores do que eles já sofrem com a política subfinanciada do governo do Estado, do governo federal, imagine absorvendo mais pessoas, mais populares, mais municípios. Não existe é a isso. solução. A solução, eu acho que é a descentralização das receitas que estão em Brasília, aproximadamente 60% do que é arrecadado em todo o Brasil. E os municípios apenas recebem 19%. Que isso é onde pode tudo vir acontece. através da reforma tributária? É isso que os municípios vão buscar agora? Olha, a política pública, uma equipe da estratégia da família, que é um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um ASG e um recepcionista, vem R$ 10.695 do governo federal para os municípios. Os municípios gastam no mínimo R$ 25 mil. Quer dizer, o município, na verdade, chega a metade do dinheiro, os municípios têm que bancar menos da metade. Menos da metade. Então, o que precisa é o governo federal atualizar recursos de programas federais que estão chegando no município. O que precisa é distribuir uma renda per capita maior. Se você dividir o FPM que um município recebe pela sua população e pelos 365 dias do ano, você vai ter um valor per capita de 4, 5, 6, 8, 10 reais por pessoa para viver um dia. Então, o que precisa é o governo federal rever essa redistribuição de receitas com os municípios. Porque, na verdade, o município não recebe só como não recebe só como arrecadação própria o IPTU, o ISS e o ITBI, não. O ITBI é aquele imposto de transmissão de bens imóveis que você só paga quando você vai vender ele. Quando você vende é que você paga. Então, não existe essa arrecadação praticamente. O ISS também é uma arrecadação pequena em cada município. E o IPTU, se você for para os municípios, 30%, 35% do povo é quem paga. O restante não paga. Então, esse não é o indicador fiscal para dizer se o município deve existir ou não. Porque todos os impostos nascem nos municípios. O ICMS é arrecadado no município. Os comércios lá daqueles municípios é quem paga o ICMS, que a população compra lá. Sim. E aí vem para o Estado fica com 75% e devolve 25%. O imposto de renda também é pago lá no município, para as prestadoras de serviço, pelas prestadoras, pelos fornecedores, por quem recebe acima do teto, que é exigido pela Receita Federal. E o governo federal que arrecada. O IPI, quando tem indústria numa cidade, aquele IPI é cobrado, ele é originado lá naquele município, e aí vai para o governo federal e ele repassa para o município, 19% apenas através de FPM. Prefeito, então como é que vai ficar a articulação aí junto com Brasília, no caso aqui com a federação, junto com a bancada potiguar federal, né, os senadores, deputados federais, para avaliar esse projeto que está aí já no Congresso? A Confederação Nacional dos Municípios, que cuida dessa pauta nacional, ela já está trabalhando isso. Já está
mostrando o repúdio numa proposta que não é nem para existir. Isso deve ser, provavelmente, um bote na sala, para que se negocie outros temas que estão dentro do Pacto Federativo, porque não existe lógica hoje, num país desse, dizer que vai acabar com 1.200 municípios porque eles não são suficientemente economicamente. Se Aqui você no Rio olhar, Grande do Norte seriam realmente quantos afetados? 10 municípios que não estão arrecadando 10%, mais do que 10% da arrecadação própria, em relação à arrecadação total. Agora, tem município, o menor município desse estado, que é Viçosa, com 1.721 habitantes, ele não está nesses 10%, ele arrecada muito mais do que isso. Então, é uma questão local de se trabalhar essa arrecadação. E outra coisa, você vai atrás de grandes municípios que eles também não chegam aos 10% da arrecadação deles, da arrecadação total. Então, não é o critério. O critério, eu acho que é redistribuição de receitas para que lá nos municípios a política pública do governo do Estado, do governo federal, seja bem executada com condições do gestor realmente fazer um bom trabalho, levando dignidade e cidadania para o nosso povo. Prefeito, muito obrigada. Eu conversei aqui com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito José Leonardo, lá do município de São Paulo do Potengi. Agradeço aqui suas considerações, esclarecimentos aí sobre essas situações que envolvem os municípios potiguares, né? Boa sorte aí nos trabalhos, né? No que vem ainda pela frente. Vou precisar muito. Muito obrigado. Obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias do Legislativo natalense e também do que acontece no nosso estado. Tchau!